Deus seja louvado. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, nessa ocasião. Quero estar orando com os irmãos antes de estar começando a falar da palavra do Senhor nessa gravação. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, nosso Pai Todo-Poderoso que está no céu, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando nessa ocasião, Senhor. Deus, seja conosco no que vamos falar da tua palavra, do teu poder, para a tua honra e para a tua glória, Deus Todo-Poderoso. Sim, meu Deus, todo Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus, é o que nós já te agradecemos para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, né? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu me lembro que, irmãos, que quando eu louvava esse hino, fazendo pregação nas ruas, né, nos guetos e valados, eu lembro que as pessoas ficavam até de olhos abugalhados, né, vendo quando passava louvando isso durante o dia, em ocasiões inusitadas que as pessoas não estavam esperando, né? E você vê como o mundo em si vive tão disperso, né? Durante o dia, tão preocupado com tantas coisas, que esquece de louvar ao Senhor em momentos que não está dentro da igreja, né? Vamos supor, né? Não falo todos, porque tem muitos aí que ainda louvam o Senhor em lugares totalmente fora do contexto, né? Se diga de passagem que a palavra diz que nós temos que pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. E verdade é essa que quando você está ligado no céu, algo tem que acontecer. Isso é fato. Quando você está ligado no céu, algo tem que acontecer. Porque não é um dom nosso, mas é um dom de Deus que vem do céu para nossas vidas. Então, por isso que é necessário quando você está andando, comece a louvar o Senhor. Porque muitas vezes tem pessoas que passam perto de você que ela não espera, às vezes não é nenhuma palavra, mas é de escutar algo que é do céu, né? Que traz menção do céu nos dias atuais, né? Na realidade daquela pessoa, naquela ocasião. E às vezes não tão somente só uma palavra, mas também quando você está louvando ao Senhor, algo acontece, algo se transforma. Vejamos bem que lá no Velho Testamento fala a respeito que Israel, antes de estar diante de Deus, os levitas, né, preparavam aquele povo, né, com os louvores, para o povo quebrantar seu coração, para poder, né, se arrepender dos vossos pecados e pedir perdão a Deus e daí por diante, né, o Senhor falar com o povo através da palavra. Então eu creio assim, irmão, no dia de hoje não é diferente, né? No dia de hoje não é diferente. Do mesmo jeito que Deus agia daquela forma, naquelas situações, hoje o Senhor também age também. Basta apenas nós crermos, né? Porque o sobrenatural de Deus é diferente do natural do homem, né? E a palavra é bem clara quando ela fala que o homem natural ele não vai entender. Mas algo vai acontecer naquela ocasião, que você libera um louvor em adoração ao Senhor, né? Eu já tive ocasiões de liberar louvor ao Senhor, louvando ao Senhor dentro do carro, dirigindo, que acabei às vezes me derramando em lágrimas, da glória de Deus que estava naquele lugar, naquela situação. E é gostoso demais que você se envolve na glória do Senhor, que
que ele abraça, né, com o Espírito Santo dele, com o Senhor Espírito Santo abraça a nossa vida ali, na hora que você está adorando a Deus. Eu fico imaginando na hora que a pessoa está lá nos altos céus, os anjos estão lá nos altos céus em adoração ao Senhor. Que coisa maravilhosa que é, irmãos. Que coisa maravilhosa que é, né? Então, que os irmãos não possam acessar nunca. A Bíblia nos relata que através dos louvores Deus mandava as pessoas ir para a guerra. E chegando lá na guerra, o Senhor, todavia, né, já estava lá antes dos irmãos chegarem lá para guerrear. E o Senhor já tinha dado ganho, né, àquela guerra. Então mostra que no louvor, a palavra diz claramente, capítulo 12, se não me falha a memória, do Atos dos Apóstolos, vamos abrir aí, que fala a respeito quando... Eu acho que é Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui. É Atos dos Apóstolos que fala a respeito a passagem que os irmãos estavam ali louvando à meia-noite, né? Estavam encarcerados, mas todavia Paulo e Silas estavam ali na prisão encarcerados, e a Bíblia relata que à meia-noite, o Senhor entrou com a sua providência. Ah, Deus, glória a Deus. Quantas vezes você com o coração pesado, né, irmãos? E louvou o Senhor, e o Senhor entrou com a providência, mostrando a saída, né? Mostrando outra dimensão, né? Então, isso mostra claramente que o Senhor está no meio dos louvores. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas vamos abrir a vossa Bíblia nessa oportunidade, irmãos, no livro de João. Glória a Deus. Livro de João. Que está no livro de João 3, versículo 1, que fala a respeito do nascimento, né? Um novo nascimento, né? O nascimento do homem. Quando Jesus ali, ele falara para Nicodemos, né? Que era um príncipe da sinagoga, e Jesus fala assim, na sua palavra, que diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, que significa mestre, Senhor, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Ele reconheceu, né, ali que Jesus é o Senhor. Por mais que ele vivia ali naquela religião, né, era um homem que observava a lei, mas ele entendeu ali, um pouco de tempo que começou a conhecer Jesus. E fala assim: se Deus não for com ele, Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Disse-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando claramente aqui, né, irmãos, que o homem tem que nascer do batismo, porque João já estava falando lá no deserto: olha, eu batizo com água, mas vai vir um que é maior do que eu, que vai batizar-vos com fogo. Aleluia, que é o Espírito Santo. Então, aqui Nicodemo não estava compreendendo, porque ele estava na dimensão carnal. Ele não estava entendendo as coisas espirituais que Deus estava revelando para ele. E aqui mostra que Jesus falou: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Não te maravilheis de te ter dito, necessário vós nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: Jesus estava dando ali uma aula para ele das coisas espirituais, e olha que era um homem letrado, um homem que ali lia as escrituras sagradas falando de Jesus, ainda não tinha compreensão do que é ser um homem espiritual e do que é ser um homem carnal. Não tinha essa compreensão. Jesus então está ensinando ele. E Jesus fala: tu és mestre de Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitai o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, quando Jesus fala, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, senão aquele que sabe os mistérios de Deus, né? Mas ele ainda não entendia o que Jesus estava falando. Por quê? Porque para ele tudo aquilo era uma coisa nova, assim como é novo para aquele que nasce, né? Aquele homem, aquela mulher que nasce novamente, né? Que nasce de Deus, que diga, do Espírito Santo, que é uma nova criatura. Você vê que esse homem, essa mulher, a vida dele se transforma, né? A vida dessa pessoa se transforma, porque ele entende, ele começa a entender e começa a sentir as ações do Espírito Santo na vossa vida. E eu fico maravilhado com isso, porque na minha conversão, eu lembro que a busca faz com que você comece a obter mais experiência com Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você se dedica a fazer algo para o Senhor, por Ele ter te resgatado, você começa a obter uma experiência a qual você nunca imaginou ter na sua vida. E ainda se fala ainda falo mais para os irmãos, coisas que você bem sabe que o próprio dinheiro jamais poderia pagar. Jamais poderia pagar. As experiências que vêm de Cristo, que vêm do Espírito Santo. E eu lembro que eu tive uma experiência que uma vez, uma certa feita, estava eu na igreja com um porteiro e ali um homem estava ali pregando a palavra do Senhor, e eu não tinha tanta experiência com Deus, mas só que eu estava ansiando, né, de querer ter essa experiência com o Senhor. E ali eu lembro que o homem falava assim, olha, homem não, era uma mulher, uma pregadora que estava pregando, uma missionária. Aí ela falou assim, olha, você sabe que Deus, ele faz com que até o ímpio possa te abençoar. Eu falei lá na portaria assim, mas nossa, que negócio lindo é esse? É mesmo? Eu só em pensamento, pensando comigo mesmo. E se passou-se um certo tempo, né, da minha vida para obter essa experiência, mas veio. E eu lembro que outra feita, eu estava ali também na porta também, né? Por isso que é bom ser porteiro, irmãos. É bom essas experiências, você começar de baixo para ir alcançando a hierarquia que Deus está te colocando. É muito fundamental, porque você não cresce com soberba, porque o que tem muito hoje em dia aí é muita soberba, né, no meio evangelho, desnecessária, entendeu? E aí, porque Jesus já falou até a respeito disso. Se você quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor, né, entre os seus irmãos. E aí, igreja, eu lembro que eu estava em casa e aí, uma sexta-feira, estava passando muita necessidade. E aí, naquela ocasião, eu novo convertido, né? Poucos anos de conversão, mas estava assim, daquele jeito, né? Buscando a presença do Senhor. E aí eu lembro que não tinha nada, eu abri a geladeira assim, só tinha só um meio
Se tivesse umas 300 gramas de carne moída, era muito, era o alimento que tinha naquela ocasião. E aí, igreja, eu lembro que também naquela ocasião, eu prestando serviço para um camarada, o camarada me ligou e eu falei assim para Deus, assim, o camarada atendeu bravo no telefone, e aí eu falei assim para Deus assim, Deus, eu não ajo mais com os braços de carne meu. A minha fé foi uma oração muito curta que eu falei para Deus, foi negócio de ajoelhar e orar e só falar, apresentar a Deus aquela situação e só, e já levantar. Aí daqui a pouco aquele homem está vindo para cá, né? Que eu falei para Deus, esse homem está vindo para cá, Senhor. E o Senhor sabe que eu não trabalho mais dessa forma, eu não ajo mais com o braço de carne meu, né? Para decidir as coisas, para resolver as coisas. Você vê que uma oração sincera, Deus ele age muito, irmãos. E naquele dia se cumpriria aquela palavra que aquela mulher tinha falado naquele culto. Em meio a tanta situação, com a necessidade às portas, a minha porta, eu não estava me importando, eu estava como se fosse mastigando ainda a pregação da noite anterior, que estava falando a respeito de Abraão, quando ele subiu o Monte Moriá para sacrificar seu Isaac. Eu estava ainda mastigando aquela pregação. E eu lembro que naquela oportunidade, o camarada chegou lá e aí Deus falou assim para mim assim, na hora, abra os braços, né? Abra os braços. Não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem. E eu lembro que naquela ocasião, quando eu olhei para ele, eu falei para ele assim, você tá querendo bater em mim pelo telefone? Aí ele pegou e falou assim para mim assim, já baixou a guarda, né? Porque baixou a guarda, que estava com o serviço atrasado, mas já estava pronto o serviço, só que eu não tinha condição de levar de entregar o serviço, estava pronto, mas não tinha condição de entregar, que era uma máquina que eu tinha feito para ele, mas estava pronto na garagem da minha casa. E aí eu falei para ele assim, ali está a sua máquina ali, ó. Ele olhou, aí fez uma pergunta para mim, falou, onde eu posso almoçar? Já era quase meio-dia. Falei assim, se você subir na rua de cima, na avenida, você vai encontrar o restaurante lá, tá bom. E aí ele foi lá e fez, né, o que tinha que ser feito. Na hora que ele tá andando lá para ir nesse restaurante, ele falou que uma voz falou para ele assim, ó, para o carro. Ele parou o carro em frente do mercado. E aí a voz falou para ele assim, desce, entra. Ele entrou. Bom que ele foi obediente, né? Ainda bem que ele pelo menos foi obediente. Mas como a palavra diz do Senhor no livro de Daniel, capítulo 4, que Deus, ele tem todo o controle sobre as suas mãos, de todos os homens da terra, e todo o planeta, e todo o universo, irmãos. Isso é incrível quando a gente descobre que, né, que nós não dependemos de uma sorte, mas dependemos do nosso Deus Todo-Poderoso para guiar nossas vidas. E aquele homem desceu daquele carro, foi obediente. E Deus, o Espírito Santo, falou para ele assim, ó, pega as coisas para o meu servo aí. Pegou 5 tipos de carne, pegou, irmão, até refrigerante ele trouxe, Danone, rapaz, meu filho. E aí aquele homem voltou, ele não foi primeiro almoçar não, ele voltou com essas compras. Aí quando ele voltou, ele me chamou no portão, quando eu já vi aquelas compras na mão, ele só esticou a mão assim, cheio de compras assim, e falou, ó, toma aí. E eu só fui glorificando, glória, 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 porque eu sabia da minha necessidade, que Deus já sabia. E você pensa que eu precisei ficar pedindo para Deus? Não precisei, Deus sabia da minha necessidade. E aí aquele homem falou só para mim assim, ó, para testificar o que realmente eu já tinha convicção. E também testificar da palavra que foi falada lá naquele dia, né, naquele pouco de tempo atrás, meses atrás. E ele falou assim, eu sei que alguma coisa me parou, mandou parar o carro, eu entrei no mercado e começou a falar. E olha, detalhe, aquele homem era um homem assim, ó, mão mirrada, mão encolhida, ele não gastava com ninguém nada disso não. Era, você vê como é Deus. Mas ali foi um dos milagres que eu comecei a entender que Deus realmente ele cumpriu. Quando ele fala que ele pega do ímpio e ele, se ele tiver de pessoa, ele te abençoa. E ponto final, igreja.
Por que eu estou falando isso? O novo nascimento, ele traz todas essas bênçãos maravilosas, a qual o homem muitas vezes fica dependendo da própria carne para poder obter as coisas cotidianas, né, do dia a dia. Mas o homem que anda em esperança, o homem e a mulher que anda em esperança no Senhor Jesus Cristo, ele só tem a ganhar. É verdade que o homem e a mulher que anda em Cristo, ele vai ter suas aflições, porque Jesus falou claramente para os seus discípulos: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Porque assim como eu venci, vós também vencereis. Quer dizer, ele já deu toda a dica. Ele não, o que eu fico maravilhado de ler as Escrituras Sagradas, que todo quanto tipo de pergunta, situação que nós possamos viver, ela mesmo por si só, ela explica para nós. E se você tiver em espírito, você vai discernir, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Que se o homem estiver em espírito, ele vai discernir as coisas espirituais de Deus, o propósito de Deus na nossa vida. Aqui fala claramente que esse homem, Nicodemo, ele estava tentando entender, né? Ele viu os sinais, ele testificou que realmente Jesus era homem de Deus, era filho do Senhor, porque senão não tinha feito tantas maravilhas como fazia. Imagina, cego ver, né? Manco andar, espíritos ser expelido das pessoas. Era coisa tremenda, e não era coisa de uma só pessoa, era de multidões que vinham, né? E eram libertas, e quer dizer... E o que eu fico maravilhado é que no tempo de hoje o Senhor Jesus deixou ainda esse legado para nossas vidas, para eu e você poder usar, né, desse grande poder, né, para poder resgatar vidas, para poder libertar vidas, para poder sarar, curar, para liberar uma palavra de bênção, para, né, sermos reconciliadores, né, de lares, de irmãos. É coisa tremenda. O mundo aí fora não dá nada para nossas vidas. Muito pelo contrário, o mundo aí fora acha que tudo isso aqui é uma loucura. É o que diz a palavra de Deus, né? Em 1 Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios capítulo 1, que diz que isso para o homem natural é uma loucura, e de fato é mesmo, porque o homem natural não tem o conhecimento, né, que nós temos, né? O homem natural, ele vê, a Bíblia fala que a palavra de salvação é loucura para aqueles que estão no mundo, né? Mas para nós não, para nós é poder de Deus, é poder do Senhor. E são poucos que querem muitas vezes entender isso, porque às vezes estão mais fascinados pela carne, pelo que a carne tem a oferecer, do que das coisas que Deus tem de oferecer, né? Mas eu fico feliz por Deus estar despertando homens e mulheres valentes, homens e mulheres valorosos, homens e mulheres que às vezes estavam nesse exército, nessa milícia do Senhor, e que agora se levantaram mais uma vez para poder prosseguir, avante, porque o nosso destino é o céu, igreja. Nós bem sabemos disso. Não é o inferno que tanto Jesus já pregou, né? Na Escritura Sagrada, para que nós viéssemos ser exortados e não querer ir nesse caminho ao qual o mundo, muitos que estão no mundo estão se direcionando, né? Então é necessário que a gente venha sonhar com o céu. É necessário que nós venhamos colocar essa palavra, né, que está aqui no nosso coração. É necessário. E aquele homem, você vê que aquele homem, ele queria algo do Senhor, mas ele não estava entendendo as coisas espirituais que Deus estava falando para ele. Por isso que Jesus falou, ó, como é que posso, né? Se eu falo daquilo, né? Jesus falou aqui, ó. Na verdade, te digo que nós dizemos o que também testificamos e o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vós falar das celestiais?
Porque já deu essa entrada ainda, porque sabe que ele está sendo muito mais carnal, acreditando só nas coisas terrenas, no que o olho pode ver, e não naquilo que o Senhor estava ministrando, né? As coisas celestiais. Isso Deus nos ensina que nós temos que andar em espírito, irmãos, através das Escrituras Sagradas, para termos discernimento das coisas espirituais que Deus quer na nossa vida. Porque verdade é, nós estamos em guerra, todos os dias em guerra. E por isso que temos que estar preparados. E o que vai nos preparar é o quê? A palavra do Senhor. A palavra de Deus que vai nos preparar. Vai nos levar por posições totalmente, né? Totalmente de guerra. É o que diz lá em Efésios 6, do versículo 10, diz assim, ó: nos demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Por que a astuta cilada do diabo, irmão? Porque estamos em guerra. Se o homem não nascer de novo, para viver em espírito, na verdade de Cristo, ele vai ser presa fácil do diabo. Ele vai ser presa fácil do diabo. Porque ele fala aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós vemos o que, igreja? Deus está revelando para nossas vidas que, olha, há um mundo espiritual ao nosso redor. Se diga de passagem que a Bíblia fala que aqueles são de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E ao nosso derredor estão os inimigos, só nos observando. Então, igreja, estamos em guerra continuamente, diariamente. E o único jeito de nós podermos estar nessa guerra e não perdermos, não sermos afligidos com dardos inflamáveis do diabo, é justamente fazendo o quê? Revestindo-nos. É o que fala aqui: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a estatuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne. Irmãos, se alguém te aflige, se alguém te persegue, ora por essa pessoa. Porque por trás dela tem um maligno querendo te fazer ficar em aperto. E você só vai ganhar essa guerra não é pela carne, não é perseguindo essa pessoa, não é falando mal dessa pessoa, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós oremos para combater o mal que está por trás. Sempre falo isso, o mal que está por trás. E ele fala aqui, ó: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é a palavra. Aleluia! A verdade é a palavra. Não é o que o mundo diz aí, né? Com os contos de carochinha, né? Não é isso, não. A verdade é a palavra, as escrituras sagradas, que vai te levar, né, para a vitória, que vai te levar para uma vida vidoura eterna em Cristo. Vestido a couraça da justiça, calçando os pés da pregação do Evangelho da paz. Ó, da paz, Evangelho da paz. Tá vendo? Tomando, sobretudo, o escudo da fé. Olha aí, o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. O escudo da fé, igreja, é você crer. É de você crer. A Bíblia fala claramente que o homem que não tem fé não agrada a Deus. É o homem crer assim, não, o inimigo está querendo me atacar, Senhor, mas o Senhor
vai quebrar essa barreira. Isso é uma fé que você está tendo. Você sabe que o inimigo pode até atacar, mas os dados não vão ultrapassar esse escudo que é a tua fé. E isso agrada a Deus, porque Deus está vendo que você está confiando nele. Deus está vendo que você está verdadeiramente deixando com que a tua confiança seja total no Senhor. E aqui fala, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis no maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Igreja, o Senhor quer que nós façamos isso porque nós estamos em guerra com o mundo espiritual. Não com o seu vizinho de direita, nem com o seu vizinho da esquerda. Não. Nós não estamos em guerra com os vizinhos. Nós estamos em guerra com as hostes espirituais malignas que tentam usurpar das vidas a salvação eterna, a qual o Senhor Jesus tem dado já há mais de 2000 anos atrás. Então é motivo de alegria nessa oportunidade, igreja, de nós possamos nos alegrar no Senhor e agradecer por essa maravilha de revelação que traz o Senhor para nossas vidas, né? Mostrando verdadeiramente o quão nós somos importantes para Ele, né? A sua palavra diz que antes mesmo da fundação do mundo, o Senhor já tinha premeditado para que nós viéssemos ser, né? Para a sua honra e para a sua glória, né? Está ao seu lado, né? Então, o Senhor te espera. Peço que essa palavra venha alcançar vidas, né? Restaurar vidas, que pessoas venham ver que você tem um grande valor. Você tem um grande valor. E visto isso, foi o que Deus mandou seu Filho amado, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que o Deus Todo-Poderoso mandou seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para resgatar aquilo que estava perdido. São muitos que estão perdidos, mas ainda há uma esperança. Ainda há uma esperança para poder alcançar essa vida. Basta apenas eu e você colocar em prática esse evangelho para poder alcançar outras vidas que estão perecendo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado você por ter assistido. Dá um like aí, né? Ativa o sininho, entendeu? Se inscreva no canal, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Obrigado em nome de Jesus.